Bom, vamos aqui para a segunda aula para fechar a semana. Nessa aula a gente vai ver composição de velocidades. Tem aqui um videozinho para a gente dar uma olhada. O molequinho se divertindo numa esteira rolante. Observa aí algumas coisinhas, ó. Tá. Nesse momento aí, ó, em relação à esteira, ele está parado. Já dei alguns exemplos disso para vocês em sala de aula falando do ônibus. Observa aí ele correndo contra a velocidade da esteira. Observa a dificuldade que ele tem para chegar do outro lado lá. Hein? Várias vezes ele para. Você vê que os pezinhos mexem, mas aqui, ó, em relação ao piso, não se movimenta muito rápido. Em relação à pessoa que está com a câmera, né? Corre, cansa. Ó. Beleza. Agora vamos ver o Super Ninja. Veja como agora ele está indo muito mais rápido. Com muito mais facilidade. Agora a pessoa que está com a câmera nem tentou alcançar ele. Né? Então, olha só, vamos lá para ver aqui. Então, olha só. Ele tem uma velocidade relativa em relação à esteira, tá? E a esteira tem uma velocidade da esteira em relação à Terra. A velocidade que a gente vê o menininho em relação à Terra, em relação ao piso, é a soma das velocidades quando eles estão indo juntos, tá? Para a mesma direção aqui, ó, que foi a fase final do vídeo, ele está bem mais rápido em relação ao piso. Por quê? Porque ele tem a velocidade dele em relação à esteira, velocidade do menino em relação à esteira, e a velocidade da esteira em relação ao piso. Então nós temos algumas situações. Ó. Quando ele correu no sentido oposto da esteira, a velocidade dele em relação à terra é a velocidade que ele tem em relação à esteira menos a velocidade da esteira. Por exemplo, digamos que ele estava 4 metros por segundo correndo nessa direção, nesse sentido, perdão. A direção é a mesma, nesse sentido. E a esteira rolando a 2 metros por segundo nesse sentido aqui. Então a velocidade dele em relação à Terra é de 2 metros por segundo. Se nessa situação aqui, ó, 4 metros por segundo em relação à esteira e a esteira 2 metros por segundo, a velocidade dele em relação à Terra 6 metros por segundo. Beleza? Velocidade. Quando ele e a esteira têm a mesma velocidade, ele ficaria parado. Se a pessoa da câmera estaciona aqui e ele corre 2 metros por segundo para a esquerda, na mesma velocidade da esteira, 2 metros por segundo para a direita, ele ia ficar parado, que é o que acontece na academia. Tá? A pessoa corre na mesma velocidade da esteira. Se correr mais rápido, vai bater o pé na frente da esteira. Se correr mais devagar, a esteira vai jogar ele para fora. Beleza? E a última situação é quando o menininho está parado. Em relação à esteira, ele não movimenta os pezinhos dele lá em relação à esteira, mas quem está aqui vê ele seguindo. Qual é a velocidade dele? A velocidade da esteira. Então nós temos uma velocidade resultante, que é o que? A soma vetorial das velocidades. Mas a gente vai ver mais exemplos ali, que você vai entender mais, tá? Então nós temos aqui um outro exemplo, ó. O barquinho tem uma velocidade relativa em relação à correnteza. A correnteza tem uma velocidade de arrasto aqui, que arrasta o barco para baixo, tá? E ele tem uma velocidade relativa aí. A pessoa que estiver na Terra, a velocidade desse barco em relação à Terra é a composição dessas duas velocidades aqui, que a gente aprendeu a calcular na soma de vetores, tá? A velocidade resultante, então, ó, é essa daqui, que é a soma vetorial da velocidade relativa do barco em relação ao rio, mais a velocidade de arrasto do rio em relação à terra. Aqui uma curiosidade, olha só.
Isso aqui é um rio. Aqui tem duas boias. Uma boia do lado, uma boia do outro, a menininha no meio aqui, tá? Ela não tá nadando, tá boiando aqui. Os três estão descendo juntos. Se ela tiver que nadar para uma das duas, na verdade vai nadar para as duas boias, vai nadar para essa e depois para essa. Pra qual boia ela vai chegar primeiro? Qual boia ela vai gastar menos tempo para alcançar? Se você respondeu a boia 1, você errou. Se você respondeu a boia 2, você errou também. Porque na verdade ela gasta o mesmo tempo para nadar para qualquer uma das duas boias. Por quê? A distância entre as boias é a mesma. Ah, mas e a correnteza, professor? Olha só, isso aqui é a mesma situação de um ônibus. Um ônibus em velocidade constante, como é o caso da correnteza aqui, velocidade constante, que podia ser à frente do ônibus e aqui a traseira do ônibus. O passageiro, tanto faz ele estar no meio do ônibus e ele andar para trás ou andar para frente, que o tempo que ele vai gastar vai ser o mesmo, porque a distância é a mesma. Ah, professor, ainda não estou convencido, você está me enrolando. Então, beleza. Esquece que ela está no rio, na terra, tá? A pessoa está na terra, você pode fazer essa experiência aí na sua rua. Tem um poste aqui, um terceiro poste aqui e um no meio. O tempo que você andar desse poste a esse aqui, mantendo uma velocidade constante, é o mesmo tempo que você vai andar desse poste aqui. Olha, professor, mas o que tem a ver? Está parado. Negativo, jovem. A Terra está em movimento. Está lembrado disso? Então não importa se a Terra está indo para cá ou para cá, quando você vai de um poste ao outro, a distância é a mesma, o tempo é o mesmo. Beleza? Porque está em movimento em velocidade constante, como eu cansei de explicar na sala de aula, beleza? Então, olha só, quero só uma dicasinha para você não cair numa pegadinha. Se a velocidade é constante, não importa se está nadando nessa distância ou nessa distância, nesse sentido ou nesse sentido. Todo mundo está se movendo junto aqui, beleza? Copiem o exemplo 1 da página 73, que vocês vão entender alguma coisinha lá, beleza? Independência das velocidades. Ó, tem um barquinho aqui com a velocidade do barco em relação ao rio e a velocidade da correnteza. Já vimos que a velocidade resultante é essa daqui, que é a soma dessas duas velocidades vetoriais aqui, beleza? Agora acontece o seguinte, ó, mesma coisa que aconteceu aqui nesse exemplo. Eu pergunto para você agora, ó, qual é esse barco? Vamos dizer que esse barco viaja a 5 metros por segundo, tá? No rio, em relação ao rio. Ele não está no rio, está no lago, que não tem correnteza nenhuma. E esse lago tem 100 metros, tá? Então ele vai gastar 20 segundos para atravessar esse lago. Agora, esse mesmo barco vai atravessar um rio também de 100 metros, só que esse rio agora tem uma correnteza de 5 metros por segundo, que vai arrastar o barco para baixo, obviamente. Enquanto o barco está indo para frente, a correnteza vai jogando ele para o lado aqui, beleza? Qual é o tempo que ele vai gastar para atravessar o rio? Se você achou que era mais ou menos, você errou de novo. A velocidade ou o tempo é exatamente o mesmo. Não importa se tem correnteza ou não tem correnteza, tá? A velocidade do barco se mantendo a mesma, a distância é a mesma, o tempo é o mesmo, beleza? Quando o objeto está animado simultaneamente por dois movimentos perpendiculares entre si, o deslocamento na direção de um deles é determinado apenas pela velocidade naquela direção. Então, ó, nessa direção aqui, quem manda é essa velocidade. Nessa direção aqui, quem manda é essa velocidade. Copiem o exemplo da página 75, que é explicando isso daqui de novo. E vai ter também o exercício 17, da mesma página 75, que é para você praticar o que você aprendeu no exemplo, beleza? Agora é minha vez de fazer os exemplos. Na figura abaixo, suponha que o objeto A gastou 0,45 segundos para atingir o solo e que o objeto B tenha sido lançado com uma velocidade horizontal de 2 metros por segundo. Quanto tempo o objeto B gastou para atingir o solo?
Letra B. Sabendo que o valor da velocidade horizontal permanece constante durante a queda e que a distância do pé da mesa, a que distância do pé da mesa cairá o objeto? Então vamos aqui, ó. Nós temos duas caixinhas iguais. Caixinha A simplesmente cai, não tem velocidade horizontal, ela só cai daqui. Já a caixinha B, ela tem uma velocidade horizontal de 2 metros por segundo, aqui, ó, nessa direção, tá? Então ele pergunta quanto tempo o objeto B gasta para atingir o solo. Ele gasta exatamente os mesmos 0,45 segundos. Por quê? Porque a velocidade vertical desse objeto é a mesma desse aqui. É a gravidade que está puxando. Tá? Se esse objeto não sofre influência da resistência do ar, não importa qual velocidade horizontal que ele tem, ou se ele vai cair mais distante do pé da mesa. Ele está caindo na mesma altura, tá? Você pode fazer esse teste aí na sua casa com uns bloquinhos pesados, cronometra, que não é tão simples de fazer, mas enfim, dá para fazer. Uma brincadeirinha aí, se esforça. Você vai ver que não importa ele ter essa velocidade que há. Você vai falar, professor, mas se eu chutar uma bola de um prédio, ela vai cair mais, vai demorar mais para cair se eu chutar ela para frente. Mas a bola sofre resistência do ar. Com objetos pesados próximos à superfície da Terra, lembra que a gente estudou queda livre? A situação é essa. Então, ó, são dois movimentos independentes que esse objeto tem. Um movimento horizontal, um movimento vertical. O movimento vertical é exatamente igual ao desse aqui, ó, tá? Então, o tempo de queda, o mesmo, 0,45 segundos. Sabendo que o valor da velocidade horizontal permanece constante, qual é a distância que ele cai aqui, ó? Qual é essa distância aqui? Bom, aí, lembre-se que ΔS é V vezes T, já que aqui é uma velocidade constante de 2 metros por segundo. O tempo a gente já descobriu, 0,45. E isso dá 2 vezes 0,45, que é 0,9 metros, que é o equivalente a 90 centímetros. Beleza? Não entendeu? Volta, veja de novo. Então, resumindo, o que você tem que entender? As velocidades são independentes, tá? O movimento desse camaradinha nessa direção não sofre influência da velocidade, né? A velocidade desse camaradinha não sofre influência dessa velocidade aqui vertical. Cada uma age como se a outra não existisse. Resolva os problemas e os testes da página 76 e 77. Encaminhar a fotinha para mim no dia 16/5. Até o dia 16/5, mas de preferência deixa tudo dia 16/5, que é na sexta-feira da outra semana, para compensar o atraso, né? Eu estou postando as aulas nas quartas. Dessa semana eu postei na quinta, então vou dar 2 dias a mais aí para vocês também, beleza? Pessoal, falar para vocês, ó, façam os deverzinhos e mandem as fotinhas. Quando a gente voltar, muita gente vai dizer, eu não tinha internet, não sei o que, beleza, nós vamos resolver, eu vou dar aula para vocês, mas lembrem-se, quem já tiver feito meus deverzinhos e tiver ponto, não vai mais precisar. Quem não fez meus deverzinhos vai fazer tudo isso que eu estou passando, tá? E mais uma prova. Beleza? Outra coisa, o caderno que eu falei que valia de recuperação, não é só os deveres. Eu quero as aulas copiadas, letrinha por letrinha. Beleza? Isso aqui é meu quadro. Tudo que tiver escrito nos meus slides, eu vou querer no caderno para recuperação. Então, não banco malandro não. Dá um jeito, dá seus pulos, copia dos colegas, pede a internet emprestada do colega, dá seu jeito. Se tentar me enrolar, vai trabalhar dobrado. Abraço.